Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um Lealcast. Hoje a gente vai estar trazendo um tema bem polêmico, né, Roberto? Eu trouxe uma Uhum. convidada de peso para esse dia de hoje, para a gente poder conversar sobre um tema realmente muito pesado, mas que a gente não pode deixar de falar sobre esse assunto, né? A gente vai falar sobre proteção infantil e, gente, a proteção infantil começa dentro de casa, né? Por isso que é tão polêmico. Muitas vezes a gente fica tentando procurar as coisas fora, quando na maioria dos casos, comprovado estatisticamente, começa dentro da própria casa ou com pessoas próximas de nós. Por isso que é um assunto tão polêmico que a gente vai estar trazendo hoje. Como não pode faltar, a gente sempre tem a pauta aqui, tudo escritinho, para eu não esquecer nada, nenhum detalhe, porque a cabeça voa e viaja. Enfim. E, bom, vamos começar aqui com a nossa conversa. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a produtora Glow, que abre esse espaço aqui maravilhoso pra gente. Sempre, todas as quintas-feiras a gente tá aqui gravando. Eu fiz até uns stories mostrando o cafezinho. A gente é tratado aqui, meu amor, igual rainha, queridos. Não é pra qualquer um. É biscoitinho, é cafezinho, é não sei o quê. Fora toda a infraestrutura e simpatia de todas as pessoas que estão com a gente. Tá o Renan fazendo coraçãozinho, a Areta no backstage. Enfim, não posso deixar de agradecer essa galera do bem maravilhosa que abre esse espaço para a gente poder estar falando com vocês aí. Produtora Glow, venham fazer o podcast de vocês aqui também, porque vale muito a pena, viu? E, óbvio, que antes de mais nada, não posso começar esse episódio sem apresentar a minha convidada maravilhosa, que eu já conheço de anos, não é de agora. A gente vem aí de uma longa jornada, de muitos desafios juntas, que é a Roberta Ribeiro, uma amiga querida, ativista. Ela vai se apresentar, que é melhor do que eu falar, enfim. Mas, assim, muito respeitada dentro do tema, dentro do assunto, que é um trecho aí central dentro da parte do ativismo que ela trabalha. Roberta é educadora, também trabalha na área da saúde, ou seja, vários eixos aí centrais importantíssimos, né, para a sociedade, para a população, e é especialista no assunto que estamos trazendo hoje, que é proteção à infância. E fundadora do Mobit, que ela vai explicar para vocês aqui mais ou menos, sobre o que é o Mobit, o papel dela dentro da sociedade diante desse tema. Enfim, eu vou deixar a Roberta falar. Vamos lá, Beta, fala com o pessoal aí, se apresenta e Boa vamos lá. boa tarde, em primeiro lugar, quero, começar agradecendo, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco, né, dessa trajetória, desse trabalho que está em construção, e fico muito feliz de poder ser, uma das pessoas aí começando esse trabalho incrível, né, que esse podcast aqui que nos dá a oportunidade de trazer temáticas tão importantes como essa. Bem, eu sou Roberta, sou pedagoga, sou acadêmica de enfermagem, estou concluindo a minha formação agora na metade do ano, então são a gente está numa correria, mas enfim, é sempre importante parar para a gente poder conversar um pouco. E também, ao longo dessa trajetória, a minha primeira formação como pedagoga, sempre trabalhando com crianças, com o tempo surgiu aí a necessidade de aprofundar também o assunto na parte da segurança, da proteção dos direitos das crianças. Haja visto que eu comecei a receber alguns casos, dentro das escolas aonde eu trabalhei, também no ambiente religioso, ao qual eu faço parte também, e eu não sabia lidar, mas me chamava a atenção. E aí foi aonde eu comecei a ter o desejo de me aprofundar nessa temática. Comecei, né, a conhecer diversos trabalhos sociais, né, que falam da luta da criança e do adolescente, e também das crianças, né, atípicas, e aí foi aonde eu resolvi fazer esse nicho, né, e começar a falar um pouco mais dessa parte da segurança. O Mobit, ele surgiu, na verdade, como uma necessidade que eu tive, que também é um projeto também que está em andamento, de,
poder ter a oportunidade, né, de falar nas esferas, quer seja na escola, nos ambientes, jurídicos e sempre com o intuito de levar informação, sempre com o intuito de levar, informação para proteger. Então o MOBT, que é o Movimento Brasileiro Infanto-Juvenil Tutelado, foi o nome que eu inventei, na época eu achei que seria interessante e ele surgiu para agregar, né, para agregar. Na verdade, é um projeto que eu criei, mas que ele se enquadra nas necessidades, né, de outras demandas, né, que tem a ver com a infância e adolescência. Então foi assim que eu comecei. Também, me inspirei muito na Fernanda, né, porque a Fernanda como uma militante que ela sempre foi, eu vendo o trabalho dela, isso foi uma coisa que me trouxe também uma inspiração para começar, né, também somar na luta pelas famílias, pelas mulheres e, sobretudo, pelas crianças. Então foi assim que começou. Maravilhosa, né, gente? Tá vendo? Às vezes, muitas vezes é o que eu falo. Dentro de nós, sempre existe um leão ali dentro, sobre determinado assunto, determinada questão, que nos tira o sossego, nos tira o sono, e que é da nossa escolha resolver levantar do sofá, agir, sair, enfim. E contribuir também. Às vezes a pessoa nem levanta do sofá, mas ela tá ali contribuindo, dando força para que a gente continue com o nosso trabalho. E quem quiser chegar também para agregar, com certeza será muito bem-vindo. Gente, então vamos aos dados e aos fatos. A gente sempre faz uma coleta de dados, né, quando a gente está tratando de alguns assuntos, para a gente poder embasar e trazer para vocês informações reais, sobre a realidade que tem pessoas que nem imaginam. Mas, assim, então eu vou ler para vocês aqui um pequeno trecho sobre violência na infância. A maioria dos casos de violência contra a criança acontece dentro de casa ou por pessoas próximas. Não é um estranho da rua. Na maioria dos casos, acontece dentro de casa ou com pessoas próximas. E recentemente, bem recente mesmo, teve um caso que chocou o Brasil, de fato, eu fiquei revoltada. Aliás, vem vindo uma cascata, uma sucessão de coisas umas atrás das outras sobre, fatos que têm acontecido com menores, em especial meninas. Mas a gente vai falar de infância de forma ampla, eu não vou nichar a esse ponto. Mas vamos lá, um dos casos muito polêmicos que ocorreram agora, né, da menina de 12 anos vivendo uma relação com um homem adulto, com consentimento da família. E a justiça reforçou que, no Brasil, menores de 14 anos não têm capacidade de consentimento, qualquer relação é considerada estupro de vulnerável. Veja bem, a justiça reforçou. Porém, o que causou choque em todo mundo, gerou polêmica, ficou todo mundo revoltado, com vontade de sair dando voadora por aí, enfim, foi o fato da justiça anteriormente ter autorizado, porque alegou que havia consenso familiar. Quando a gente acha que a gente está em pleno século XXI, no ano de 2026, que tem tantos assuntos que a gente fala que não são aceitáveis, a gente se depara com coisas como essa. Como se fosse naturalizado, porque a família consentiu que uma menina de 12 anos pudesse ter uma relação com um homem adulto. Não deveria nem ter debate sobre isso, porque é inaceitável. É inaceitável. Então, assim, muitos desses casos só são descobertos graças à escola. Olha o papel da escola aí. Uhum. Olha onde é que começa, né, o nosso trabalho enquanto educadores, de tudo que a gente recebe dentro da escola, né? Porque muitas vezes, dentro de casa, o silêncio é o quê? Permanece Permanece. e prevalece. Então, vamos avançar para o nosso bloco agora, porque agora vem as perguntas para nossa entrevistada. O perigo que está dentro de casa. Roberta, a gente tem algumas perguntas aqui muito interessantes. Lembrando que, muito antes da gente gerar essa pauta, geralmente a gente faz uma coleta de dados com as pessoas que interagem com a gente,
fazendo perguntas prévias. Quando eu faço live no Instagram, geralmente eu também faço isso. Às vezes eu vou lá, coloco uma caixinha. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Então, quando a gente chega pro assunto, a gente chega estruturado, com perguntas Uhum. que as pessoas fazem, né? Então, vamos lá. Roberta, por que que ainda é tão difícil aceitar que muitas ameaças vêm da própria família? Por que que você acha que é tão difícil ainda de aceitar isso? Vamos lá. Eu vou começar pela forma como é construída o relacionamento entre essa criança, né, esse menor, e os seus pais ou responsáveis, que hoje a gente não pode dizer que é exatamente só o pai e a mãe, porque os avós, às vezes tios, tias, né, irmãos mais velhos exercem também de igual forma esse papel. Então vamos colocar assim responsáveis. A criança, quando ela está ou curiosa por um determinado assunto que envolva, questões, vamos colocar assim, sexuais ou, né, interesses que normalmente surgem de uma conversa ou de algo que ela escuta. Vamos colocar assim, na escola, por exemplo, um amiguinho chega e falou que viu tal coisa na internet. E essa criança, ela não tem ali aquele conhecimento, e ela vai trazer isso para dentro de casa, ela vai falar. E aí, a primeira coisa que esse adulto ela fala para esse adulto de confiança, é essa pessoa que ela tem um laço. E esse adulto, primeiramente: "Para de besteira, menina. Da onde você tirou isso? Que bobagem". Ou seja, nós chamamos isso de silenciar. Então, para pensar. Se eu trago um assunto que me surgiu uma certa curiosidade e aquele adulto de confiança daquela criança não encontra nenhuma abertura para conversar, Uhum. você acredita que será possível, se essa criança passar por um abuso, ela chegar e contar em casa? Ela não vai ter esse espaço, porque ela já sabe que automaticamente, ao tratar desse assunto, ela vai ser silenciada, muitas das vezes até vai sofrer algumas, né, vai apanhar, enfim, vai ficar de castigo, coisas desse tipo que é muito comum acontecer e chega para nós esse tipo de coisa. Então, os pais, os responsáveis, eles estão tendo essa dificuldade de conseguir identificar, porque não há um diálogo. Essa criança, ela não conversa na maioria das vezes, ela não tem um espaço ali para trazer o que que aconteceu, e quando traz esse assunto, muitos pais, por questões, às vezes até religiosas, de criação, não querem tratar e simplesmente usam palavras como essas para poder não tocar nesse assunto. Eu acredito que até nós, né, na nossa infância também, muitos de nós passamos por isso. Eu não tenho memórias de ouvir, de conversar com a minha mãe acerca de coisas como essa, não tenho. Era tudo muito vergonhoso, né. Se Vergonhoso. você parar pra pensar, é uma quebra de tabu mesmo, porque os pais, eles Uhum. não se sentem à vontade de conversar com a criança. E assim, tem várias formas de você conversar com a criança, e a gente vai chegar nesses pontos também nesse tópico, mas, de modo geral, você vai respondendo à criança aquilo que ela te pergunta de forma direta, às vezes sem se aprofundar muito, mas com resposta, porque senão ela vai procurar essa resposta fora. Você me fez lembrar de uma coisa agora, depois a Areta pode botar um pi, mas eu vou falar, que aqui é assim. Eu me lembro que na escola, olha isso, eu devia ter, sei lá, acho que eu tinha uns 6 anos, eu me lembro disso. Eu devia ter uns 6 anos, e aí a minha amiga da escola falou a palavra buceta. Não fazia a mínima ideia do que era. Uhum. Eu não fazia a mínima ideia. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, fui perguntar logo pra quem? Para o meu avô. Se pra conversar com meu pai e com a minha mãe já era difícil, você imagina com meu avô. Exato. Gente, eu lembro que eu cheguei pro meu avô e falei assim: "Vô, o que que é buceta?" Cara, Na maior na inocência, né. maior inocência, o meu avô, ele olhou pra mim com aquele olho assim, aí ele gente, Fernanda sendo Fernanda desde pequenininha. Aham. Eu lembro que ele respirou, ele fez assim: "Minha filha, bolseta é uma bolsa pequenina." Aí eu:
E na minha cabeça assim, gente, por que que ele fez toda essa cara pra dizer que buceta era uma bolsa pequenina? É uma coisa tão simples. Como toda criança curiosa, é óbvio que eu queria usar essa palavra nova, sensacional, em tudo que eu pudesse usar. Minha mãe chegou do trabalho, gente, foi instantâneo. Eu queria usar aquela palavra, porque criança é É. curiosa. Quando a minha mãe chegou, eu falei: "Ai, mãe, me dá sua buceta, deixa eu abrir pra ver o que que tem dentro". Aí a Gente, minha mãe: eu posso "O imaginar que Fernanda sendo é isso que você tá falando?" Aí, quem te falou isso? Eu falei: "Ué, foi a Mona Lisa, a minha coleguinha da uhum. escola. Foi a Mona Lisa", minha mãe: "Meu Deus, e quem te disse que buceta é uma bolsa?" Mãe, meu avô falou que buceta é uma bolsa pequenina. Minha mãe: "Não é nada disso!" E soltou o verbo, escrachou: "É isso aí que" eu fazia: "Mãe!" Aí ela: "Não fale mais isso." Ou seja, criança é curiosa, vai buscar respostas Uhum. e tudo que é novidade, você faz o quê? Repete. Exato. Repete, fala, enfim, inocência de uma criança. Você imagina quantas situações como essa constrangedoras, às Sim, vezes, sim. você vai E passar. se você não falar como alguém que tem a primazia de ensinar, porque é isso que nós somos como responsáveis, Exato. né, essa criança ela vai buscar Ela vai buscar a informação em outro lugar. na E aí internet. é onde está o perigo. Exatamente, na internet, com o vizinho, com sei lá quem. Enfim, eh, e aí nessa mesma pergunta que tem a ver com esse assunto, aí eu vou entrar em 2 tópicos. Um você já mencionou, que é sobre o silenciamento, né, porque assim, a criança acaba sendo Sim. silenciada por falta de informação, por medo de tomar um esporro dos pais, enfim. Uhum. E e sim, as famílias elas também não querem, muitas vezes, acreditar que isso vai vir de dentro da própria casa. Então, assim, não aceitam que essa ameaça, ela pode vir e nós, enquanto meninas, Uhum. se a gente revisitar um passado, por exemplo: "Ah, senta aqui no colo do tio". Gente, isso existia muito, isso era muito comum. Hoje eu até vejo as crianças mais espertas, tá, Uhum. algumas, tipo: "Não, não, minha mãe não deixa". Assim mesmo, meu pai Sim. não deixa. E aí você percebe que está sendo ensinado em casa. Uhum. Mas tem crianças que ainda estão muito vulneráveis, porque os pais ainda não têm a Uhum. capacidade de abertamente e de forma estratégica orientar os seus filhos. E é aí que o trabalho da Roberta entra em ação. Sim. Entre orientar essas famílias, orientar Sim. essas crianças com projetos, inclusive se vocês quiserem convidar a professora Roberta para ir na escola, na igreja, aonde quer que seja, para levar informação de forma estratégica, obviamente, Uhum. Roberta está disponível, depois a gente deixa o Instagram dela disponível também para vocês fazerem contato. Sim. Vamos falar sobre sinais? Vamos. Que sinais que os pais precisam observar e que muitas vezes ignoram, Roberta? Comportamento é o primeiro, comportamento, porque uma criança que esteja passando, sendo assediada ou até mesmo já sendo uma vítima de abuso, quer seja no próprio ambiente, né, como foi bem pontuado aí, que é onde acontece a maior parte dos casos, ou na Uhum. escola ou um outro ambiente, ela vai denunciar, quer seja falando ou simplesmente pelo comportamento. Então, por isso que é muito importante que os responsáveis conversem, observem. A criança está muito quietinha, está muito retraída, está muito isolada, não quer comer, fazia tais coisas e agora não faz mais, né. Então isso tudo são sinais, não é que é é isso aí já está identificando, mas são indicativos. Então observa, conversa e se por acaso essa criança abertamente falar: "Está acontecendo isso", procure ter o comportamento mais tranquilo do mundo, no sentido de não alarme a criança, não revitimize o assunto. "Como foi?", sabe, aquelas perguntas. E ele fez isso, ela fez aquilo, tocou aonde?".
porque isso torna mais difícil o Mais processo, constrangedor mais ainda, né? constrangedor. Então, se acalme, mantenha calma. Essa criança, deixe claro para essa criança que ela precisa também ter calma, né? Conversa, baixa o tom, tenha assim, se você não tiver a resposta, nós também orientamos que busque a resposta. Seja sincero com a sua criança, seu adolescente, enfim, eu não sei, mas Eu vou buscar vou saber. buscar saber. A gente pode conversar amanhã? E você corre atrás, pede ajuda de um profissional. Você não é necessário saber tudo, não é necessário saber tudo. Mas não deixe essa criança sem uma resposta, sem um acolhimento, é o que nós falamos. Acolhimento. É. Acolhimento. Essa criança ela precisa de acolhimento. E ela sabe que em você ela pode contar. Então isso já vai ajudar a maior parte do processo, né, as crianças tendo esse referencial. Nós na escola, nós também orientamos, nós entendemos que é primazia da família, ter essa conversa sobre questões que envolve o corpo da criança, ensinar as partes íntimas, por que que elas precisam ser cobertas, por que que elas são, né, por que que usamos roupas, por que que essas partes são íntimas, o que que pode, qual parte do corpo que nós podemos, é ok tocar, que tem que ter atenção e que não pode tocar de jeito nenhum, né? Falamos da questão da boca, do beijinho na boca, né, que a boca, ela apesar dela não ser coberta, mas é uma parte íntima nossa, revela nossa intimidade. Então, tudo isso a gente vai conversando com as crianças e eu acredito até que, por conta de tanto se falar, já está começando a ter esse movimento aí das crianças, Sim. né, com relação a ter esse tipo de cuidado quando tem adultos ou mais velhos tentando tirar proveito da criança e falar da situação. Mas é basicamente, procurar desconfiou, conversa, mas tenta conversar de uma forma muito tranquila, sem alarmar: "Meu Deus, vou fazer acontecer". Não, isso não vai resolver. É tentar passar pelo processo, ainda que aquilo que te cria uma revolta, uma raiva: "Meu filho está passando por isso, o que eu faço?". Busca ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda. E tente tranquilizar o ambiente, aquela situação com a criança, retire essa criança imediatamente daquele ambiente, né. Faça a denúncia nos canais que nós já conhecemos, Disque 100, Conselho Tutelar da região, Polícia Civil, se é na internet, a SaferNet também é uma ferramenta também de uso, delegacias especializadas, enfim. Mas não deixe de acolher essa criança, que é muito importante. É o acolhimento, né. A criança já tá num processo tão caótico, sem entender muitas vezes direito ainda o que que é que tá acontecendo. E aí eu sou muito daquela teoria que o caos gera mais caos ainda. É. Claro que Não julgar é também, Fernanda, é, não julgar. e é difícil, né, é muito difícil. É, E me dá muitos gatilhos essas é. questões, assim. Igual o dessa menina também, esse último caso da adolescente de acho que 17 anos ela tinha, né. E eu acabei entrando numa discussão que me gerou muita revolta. Em resumo, não vou entrar muito em detalhes, mas assim, num grupo de mulheres conversando, e uma das mulheres falou assim, tipo, justificando o estupro: "Mas também as mulheres de hoje em dia estão muito assanhadas". Eu falei: "Minha senhora, pelo amor de Deus, nada pode sobrepor um 'não, eu não quero'. Passou disso, é estupro, querida. Se não for consensual, é estupro". Então, assim, as pessoas têm dificuldade de entender isso. E essa carga, né, principalmente sobre as mulheres, eu falei que eu não ia me aprofundar muito nisso, mas acaba não tendo como, porque nós somos subjugadas o tempo todo por conta dos nossos corpos. "Ah, mas o cara atacou ela porque ela estava de decote, o cara atacou ela porque ela estava de", não interessa, o cara não tem que atacar ela, né. Então são assuntos muito delicados, pesados, polêmicos. A gente está vivendo uma enxurrada de situações que falam sobre violência e
para além de tudo isso, dessa configuração física do assunto, a gente entra para o mundo digital, que é o próximo bloco do nosso podcast, que a gente vai entrar agora falando sobre os riscos dentro do ambiente digital. Temos alguns projetos de lei em tramitação que falam sobre assunto. É necessário regulamentar a internet. A gente tinha falado um pouco também sobre essa questão do movimento Red Pill, que também não é assunto do podcast de hoje, mas misoginia é é criminoso e precisa ser caracterizado e configurado quanto crime oficialmente, mas assim, enfim, é um outro assunto. Mas esse ódio, né, essa violência contra as mulheres e essa eterna justificativa que o que aconteceu com a mulher é porque é culpa é dela, sabe? É porque a culpa é dela. Então a gente precisa também repensar todo esse processo. Mas recentemente houve um movimento fantástico do influenciador o Felca, Uhum. que denunciou os abusos nas plataformas digitais de jogos e games e redes sociais, de pedofilia dentro desses ambientes e que a gente precisa regulamentar essa internet, precisam existir regras e leis, e aí chegou o ECA Digital fresquinho, fresquinho. Quem quiser receber o ECA Digital, escreve aqui embaixo, eu quero, que a gente envia para vocês pelo direct ou por e-mail, ou enfim, a gente faz contato e envia, porque é importante estar atualizado, é Sim. importante conhecer as regras do jogo. Mas enfim, entrou em vigor agora, em 2026, Uhum. como eu falei, fresquinho, acabou de sair do forno. E o ECA Digital nasce exatamente para a gente conseguir fazer com que essas crianças não sejam tão expostas na Sim. internet. Existem riscos que incluem exploração, exposição, abuso, e aí essa lei amplia a proteção dessa infância também para esse mundo online. E aí é o que Uhum. a gente até colocou aqui, né, que reforça que as famílias e a sociedade e as plataformas Uhum. têm responsabilidade na proteção das crianças. Sim. E aí vem as perguntas. Com o avanço da internet, os perigos mudaram ou só se ampliaram? O que que você acha, Roberta? Com certeza se ampliaram. As 2 coisas eu acho, né. É. Os perigos E mudaram e também se ampliaram. mudaram. É, verdade, porque hoje as crianças não são como nós, né, como nós fomos quando éramos crianças, né, que, eh, gastava horas na rua, andando descalço, subindo em árvore, né, tínhamos Brincando, né. prazer nessa coisa da interação tete a tete, olho no olho, toque no toque, né. Hoje, as crianças são crianças já que nascem de forma virtual, né, vamos colocar assim. Sim, Então, elas quando estão no momento ósseo delas, elas querem ficar na internet, no celular, ou jogando, ou brincando, enfim, interagindo através de jogos. E aí é onde nasce o perigo, porque ela sai de um mundo de interação para um mundo virtual, sim. né. Ou seja, na verdade, só o ambiente que mudou. E, para nossa surpresa, é um ambiente que até hoje ninguém ainda conseguiu ter o domínio, o Tem controle. é. Então, é um perigo muito grande, é um perigo muito grande e eu estou muito feliz por essa lei, por esse avanço, né. Óbvio que tem que melhorar muitas coisas, mas é um início. Nós demos um pontapé Sim, importante. é um início e nós precisamos, a partir daí, começar a fazer, as medidas, né. Informar, orientar, dizer, né, para os pais, para os responsáveis, né, a melhor forma que eles podem estar, auxiliando, né, as suas crianças, seus adolescentes no uso, né, de eletrônicos, de aparelhos sociais, de aparelhos e obviamente do acesso às redes sociais, né, Sim. que a gente precisa realmente ter esse cuidado. E realmente precisa ser monitorado. Eu já sou um pouco mais radical, por mim, realmente não usaria até que se tornasse maior, porque realmente tá demais, Existe um tá. projeto de lei, né, na É. Câmara dos Deputados pelo deputado Renan Ferreirinha, o secretário de Educação.
do município do Rio de Janeiro, que é sobre isso. É sobre a regulamentação desse uso, no qual somente crianças a partir de 16 anos poderiam fazer o uso das redes sociais. Eu sou totalmente a favor, já tem alguns países, se não me engano, a França está incluída em um desses países, que já adotaram essa medida e tem funcionado. Austrália. A Austrália, assim, não tem como não funcionar. Não tem como não funcionar. A gente sabe dos perigos que cercam essas crianças que estão nas redes sociais sem controle, sem freio, sem nada. Eu, assim, eu tenho 2 filhos, né, um nem usa o celular. Não, às vezes pergunta até como é que liga o Bluetooth. "Mãe, como é que liga o Uhum. Bluetooth?", porque não sabe. E o outro usa, que já é mais velho, tá com 14 anos, mas assim, eu uso aplicativo de controle parental para fiscalizar que tipo de site que tá visitando, o telefone bloqueia diante de um determinado horário, não pode mais usar. Então, assim, cabe nós, enquanto responsáveis, controlar esse fluxo, gente. Porque, a nossa ausência e detalhe, pra você que tá aí na câmera, ausência presente, porque você tá lá. Você tá lá, Uhum. Exato. mas você responsável tá ausente. E enquanto isso, você tem a falsa sensação de que você está vendo seu filho fisicamente naquele lugar, com o celular na mão, e ele só tá ali fisicamente. Mas ele tá no celular, sabe-se lá, falando com quem, conversando com quem, e você tá ali na frente dele. Ou seja, é a solidão acompanhada. Eu acho que eu já Exato. falei até sobre isso num outro podcast aqui, não lembro se eu utilizei essa frase, mas eu acho que eu falei sim isso. E é o mal do século. É a solidão acompanhada. É todo mundo dentro de casa, cada um com seu aparelho de telefone celular e ninguém interagindo com ninguém. Ninguém interagindo com Uhum. ninguém, Sim, sabe? sim. Interessante que eu tive uma discussão hoje de manhã com meu filho, que não era sobre isso, mas inclui sobre interações, que eu sou muito chata com isso, porque a gente tem o hábito de comer à mesa. E aí o meu Perfeito. filho estava questionando porque ele queria comer no quarto. Adolescente quer, ele quer comer no quarto com a televisão dele lá ligada, com não sei o que, nananã, questionou, fez um escândalo, eu não sei o que ele queria saber o porquê do porquê do porquê. Pois bem, peguei ele, falei: "Olha, essas são as regras da casa. E essas regras, ela tem um fundamento. Ela não é uma regra porque ela é uma regra. Nós vivemos num mundo muito acelerado. Eu trabalho o dia todo, seu pai trabalha, você estuda, você tem Uhum. suas atividades. Muitas vezes, o momento que se tem em família é aquele momento quando você senta à Exato, mesa. Valorize esse momento. Porque é o exato. momento que você tem para conversar com seu irmão, é o momento que você tem para conversar comigo, para conversar com os seus familiares. Uhum. Hoje parece não fazer sentido, mas lá na frente você vai estar morando com a sua família, com os seus filhos, e você vai querer momentos de qualidade, de conversa, de interação, e você vai lembrar disso que eu tô falando pra você. Aí ele: Exato. "Mãe, entendi. Tudo bem, Fernanda. eu entendi". Uhum. Fernanda, você sabe que, muitos pais irresponsáveis, quando eles, nos procuram para saber o como fazer para iniciar esse tipo de conversa, né, que é tão sensível, difícil, porque, né, como nós falamos no início, nós não tivemos esse histórico de ensino, então eu consigo também entender que fica realmente difícil para esse pai, para esse responsável começar a tocar nesse assunto e estabelecer ali Dialogar, um né. diálogo. E nós justamente, ensinamos nas nossas palestras que é nesses momentos, na hora do banho, na hora do comer à mesa. Então, assim, para você pai responsável que não tem isso, não faz, aproveita e faça isso. Crie um momento dentro da sua casa de comer, que aí você tá ali olho no olho, que você pode, né, pedir educadamente para o seu filho, né, para sua criança, que deixe o celular para que possa conversar por esse motivo, para que vocês possam ter ali uma conversa, para justamente nesse momento você conseguir ter ali uma abertura com essa criança do que está acontecendo com ela fora do ambiente onde você não está. Sim, Então, assim, é importante, né, nós justamente, usamos, né, muito essa prerrogativa de aproveitar momentos como esse, sim. porque realmente a nossa vida é muito corrida, fica muito É o mundo difícil. bunny, né. É o Uhum. mundo bunny. Fica muito difícil. Então,
E quando você começa a fazer coisas assim, os seus dando esses primeiros passos, você vai ver que lá na frente você vai ter um ganho muito grande, Sim. né, na comunicação. Seu filho não vai te procurar, simplesmente não vai ficar com medo de falar com você, com medo de ser repreendido ou repreendida, mas vai falar porque sabe que você não vai ter um comportamento de julgamento, Sim. mas sim de acolhimento, que é o que as nossas crianças e adolescentes É. precisam. E outra, né, não confundir esse acolhimento com consentimento sobre tudo. Porque Sim. é o nosso papel enquanto pais orientar verdadeiramente e sim, às vezes, proibi-los de determinadas situações por ser perigoso. E muitas famílias também confundem esse conceito. "Ai, não, eu não consigo, eu não sei dizer não. Eu não consigo porque ele reclama, porque ele disse que eu sou isso, ele disse que eu sou aquilo". E aí você vê os papéis se invertendo, os papéis se invertendo. Mas enfim, esse é um papo acho que para um outro podcast, né, queridos, porque aí eu vou me empolgando, e aí não dá. Mas vamos lá, tem um tópico aqui bem interessante que a gente colocou sobre crianças com deficiência. Crianças com deficiência e vulnerabilidade. Uhum. Porque, pasmem, também existem grandes registros de crianças PCDs Sim. vítimas de violência. Uhum. Vítimas de violência. E muitas vezes crianças muito vulneráveis, que, por exemplo, não verbalizam, Uhum. enfim. E aí tem até uma pergunta aqui sobre isso, sobre dificuldade de comunicação. Como que a gente pode adaptar essa forma de ensinar para essas crianças sobre proteção? E aí eu queria ouvir um pouquinho o que que você tem a dizer sobre isso, Roberta. Então, vamos lá. Nós sabemos que, as crianças dentro do espectro autista, que na sua maioria apresentam como prejuízo à comunicação, né, à fala, que muitos ainda não têm a sua fala desenvolvida ou estão em desenvolvimento, nós temos aí uma situação bem complicada, se é que eu posso dizer assim. Por quê? Se para a criança que fala, né, tá ali plenamente ali com os seus tudo funcionando no Funções executivas em executivo em funcionamento. funcionamento. Já é difícil para ela tratar desse assunto quando está acontecendo ou ela está percebendo, imagina uma criança que tem como prejuízo a fala, Fala. fica muito mais difícil. Entretanto, eh, assim como o autismo não tem cara, né, a gente sempre usa esse termo, né, o autismo não tem cara, não existe uma receita de bolo, vamos colocar assim. Então a gente orienta muito a esses pais, esses responsáveis, a procurar conhecer a sua criança. Assim como uma criança típica, ela vai apresentar ali um conjunto de Sinais, né, comportamentos, sinais, comportamentos. a criança atípica também. Sim. Então, o que que nós orientamos? Nós sempre pedimos para que essa mãe, esse pai, enfim, esse responsável, procure ver o que que aconteceu que possa, por exemplo, ter tido Uma mudança, uma né. mudança. Por exemplo, se aquela criança já alcançou ali um nível de fala e ela, de repente, não fala mais. Ela apresenta a questão até a questão também alimentar, desenvolveu ali um pouco da questão alimentar e agora já não está mais comendo determinados alimentos ou basicamente zero, não come mais nada, pode ser um indicativo também. Essa criança está apresentando comportamento, muito aflorado, assexuado, diante de coisas que costuma ver ou que está começando a ver, que demonstrou ter interesse, enfim. Eh que começou a aquela criança começou a ter um hiperfoco numa coisa que você sabe que não era assim antes, também pode ser um sinal, a gente também orienta para que os pais tenham atenção com relação a isso. Uhum. E, obviamente, a partir dali começar a buscar os profissionais. Ou seja, gente, eu pelo menos eu penso dessa Hã. forma, né, conheçam seus filhos. Sim.
É igual esse caso agora que teve também recente, que vocês devem ter acompanhado, do fonoaudiólogo que abusou das crianças. Que apareceu o fonoaudiólogo que foi preso, porque ele abusou de algumas crianças, gente, na clínica multidisciplinar. E uma mãe que desconfiou, enfim, denunciou, e quando foram investigar já tinham outros casos nessa situação, enfim. Também tinha uma questão que estava em andamento, e eu honestamente não sei como ficou isso, mas era sobre obrigatoriamente dentro dos sets terapêuticos ter câmeras. Hum, Eu não lembro como é que ficou essa situação, mas acho que assim, a câmera ela é boa porque te traz um respaldo. Então, são sim, coisas aí pra gente pleitear também. sim, sim. Eh, e aí, Roberta, vamos entrar agora aqui num bloco pra gente falar um pouco de mão na massa. Ok. Mão na massa. Como ensinar a criança a se proteger de forma prática. Eu já vi Roberta em ação, que é maravilhoso, como eu falei, quem quiser convidar para ela estar indo nos lugares, eu acho que é muito válido. A Roberta tem todo o material, tem a imagem dos bonequinhos, a tal da dinâmica do sinal amarelo, verde, Uhum, vermelho, enfim. Eh, tem toda uma dinâmica feita mesmo, voltada para a criança, com uma comunicação acessível, direta e importante, que precisa ser feita, enfim. E aí, tem umas perguntas sobre isso, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todas as perguntas, e aí eu vou deixar você à vontade para você gerar um conteúdo com relação a tudo isso que eu vou falar uhum. aqui, pegando os ganchos principais. A gente colocou aqui como ensinar limites de forma clara e segura, como falar sobre o corpo e consentimento sem assustar, quais estratégias funcionam melhor com crianças atípicas, isso aqui eu posso até presumir. Acho que acho que a abordagem já é muito boa para crianças atípicas, quando a gente tem Uhum. construção de imagens, Sim, histórias, enfim, sim. estudos de casos, né. Como fortalecer a autonomia e segurança emocional. Vamos lá, Beto, eu quero ouvir você dentro desses trechos aqui, dialogando, vindo na sua cabeça, tudo que Sim. você faz na prática. É, a ludicidade ela é fundamental e a gente, eh, assim, como professora, para mim fica bem mais fácil, né, até porque eu trabalho com isso, diariamente, então fica bem mais fácil. Mas há profissionais que não necessariamente são da área da educação, então se travam um pouco nessa questão, mas isso não é uma coisa que é impossível, todos podem aprender. Nós usamos muito fazemos analogia ao sinal de trânsito, porque é um sinal universal, eh, todos sabem o que significa o vermelho, o amarelo e né, e E o o o o verde. verde, então fica bem mais fácil para a criança saber. E aí quando você coloca isso, fazendo um combinado com as partes do corpo, fica bem mais fácil ela entender o porquê. Então: "Ah, então essa parte aqui, né, é ok, mas tenho que ter atenção, então eu vou até evitar, porque já sei que tem que ter atenção, então não vou deixar nem chegar perto". E muitas das vezes a criança acaba nisso aí identificando: "Ah, então era por isso que fulano de tal fazia tal coisa e Uhum. eu não sabia identificar que isso eu me sentia desconfortável, mas não sabia, dizer que isso era uma coisa que não deveria ser feita". Então a gente ajuda muitas crianças, usando a ludicidade para ensinar, né, para ensinar e também para os pais, porque os pais, os responsáveis sabendo também, fica bem mais fácil, né, Sim. fica bem mais fácil para que eles possam, eh, orientar essas crianças ali diariamente, reconhecer, identificar e poder ali previamente tirar uma criança de uma situação de um possível abuso, né. Na escola, e normalmente também nas ações sociais que eu participo, eu ensino as 4 regras, né, de proteção bem básica e que a gente já teve, no passado relatos de crianças bem pequenas que, ao praticar essas 4 regrinhas, elas conseguiram sair de situações,
que elas, se não soubesse, não teria escapatória. Então nós dizemos sempre que, numa situação que ela esteja, com alguém estranho, né, ou até mesmo que conheça, e aquela pessoa peça para poder fazer alguma coisa, a gente sempre fala para dizer não, né, não, pede para gritar, sair correndo e procurar uma pessoa de confiança. Então, vamos lá, a criança entrou no banheiro, vou dar um exemplo bem clássico, assim, né, as crianças têm muita curiosidade de estarem no banheiro juntas, Uhum. né, enfim. Ela entrou no banheiro e em seguida entrou uma outra criança maior, enfim, e pediu para ela mostrar uma parte íntima dela. Ela tem que aplicar essa regra, dizer não, sair correndo, Gritar. gritar, sair correndo e procurar logo uma pessoa. E aí, quem são essas pessoas que normalmente, nós indicamos, mas também não são pessoas que são exímias, né, porque Ninguém é, na verdade, a gente não tem como exímias. saber. É, mas são as pessoas que nós esperamos que sejam as pessoas que irão proteger as nossas crianças. Então, se ela está na escola, o professor, enfim, um coordenador, um inspetor, o diretor. Se ela tá em casa, o papai e a mamãe, né, a gente sempre fala assim, o vovô, a vovó, enfim, quem cuida. Se ela tá, por exemplo, num shopping, num lugar público, ela procurar um guarda, um segurança, ela vê alguém ali que está uniformizado e apontar. Se ela está numa situação que ela está num ambiente com um profissional da saúde, um médico, né, sempre orientar que essa criança esteja ali, nunca sozinha, mas se houver alguma situação que normalmente isso eles estão tendo bastante cuidado com relação a isso agora, mas é sempre importante que o responsável esteja com essa criança, com esse menor. Então essas pessoas são as pessoas que nós sempre orientamos que essas crianças procurem, né, Sim. sempre esperando que essas pessoas sejam as que vão proteger as nossas Sabe o crianças. que que é engraçado? Que eu lembro que antigamente esse papo rolava muito, não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro que era quase que unânime: "Se você estiver em perigo, procura o jornaleiro". Aí a gente saía correndo para o jornaleiro. Existia essa regra, né, Uhum. do jornaleiro. E hoje em dia nem mais tem jornaleiro, né, Não, gente. não tem. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, que por algum momento, um lapso temporal, é o que vem na minha cabeça, é onde uma parte fundamental do que a gente conversou até esse momento. Está existindo um corte entre a comunicação dos pais para com os seus filhos. Então, enquanto que a gente era pequeno, porque a gente não tinha outra opção, a gente andava muito na rua. Eu com 12, 13 anos, 11 anos, eu estava andando na rua, à torta e à direita. Então a gente era muito orientado. Não fale com estranho, não aceite bala de uma pessoa esquisita. Viu o perigo, entra no jornaleiro, entra numa Uhum. loja, na padaria. Eu lembro que a minha mãe falava muito isso pra mim. Mas por quê? Porque a gente não tinha muita opção. Hoje em dia, o que que acontece? O jovem, ele não tem essa sagacidade. Porque tudo tá pronto pra ele. Você vai andar, você vai de Uber, né? Teu pai vai te pegar. Uhum. Não anda na rua porque é perigoso. Então, os jovens e as crianças não aprendem mecanismos de defesa. Uhum. Eles não aprendem. Não aprendem porque não vivem de forma, abre e fecha aspas, autônoma, no seu direito de ir e vir. De, por exemplo, ir no... Gente, tem criança que às vezes a padaria é do lado de casa, o pai não deixa. Não vai na padaria comprar um pão. Uhum. E aí, esses jovens não exercitam, que é importante, o seu estado de alerta também, de atenção. Já percebeu? O jovem anda na rua como se... Isso quando tá, né, andando na rua, é Uhum. como se tá vendo nada, não sabe nada, enfim. A gente não, a gente andava. Já bem esperto. É. Sabe? Prestando atenção em tudo, não sei o quê. Não, minha mãe falou isso. Uhum. E era toda vez, era regra básica. Eu estava saindo de casa, qual é a regra? Acho que é por isso que eu sou insuportável, gente. O negócio que a minha mãe me traumatizou. Qual é a regra? Já sei, mãe, não pode aceitar nada de estranho, não faz pessoas estranhas. Se alguém aparecer, tem que entrar no jornaleiro. Se alguém aparecer, eu dou uma voadora ninja. Mentira, eu não fazia nada disso. Enfim,
Mas é importante a gente treinar os nossos filhos pra vida, mesmo que papai e mamãe esteja lá pra pegar, pra buscar, não interessa. A conversa, o elo de comunicação, ele é fundamental. Ou seja, a gente falou de um assunto tão sensível, de um tema tão sensível, que ele girou em torno de: conheça seu próprio filho, converse com o seu filho, vigie. Olha só, Uhum. olha só. Também é bastante importante pontuar também que esse pai, se possível, se responsável, ensine a sua criança já a ter ali o seu hábito de higienização própria, se limpar, ir ao banheiro, isso Uhum. já ajuda muito. Quem não depende de outras pessoas, né. Exato. Não fica aquela criança ali o tempo todo tendo, principalmente as crianças menores, né, que, enfim, passa por diversos profissionais, então é uma situação bem delicada. Então, se Sim, você já a sua criança já está numa idade que ela já pode aprender a se limpar, ir ao banheiro sozinha, sem ter minimamente ali o acompanhamento, mas de longe só a pessoa só saber que ela está ali e tal, orientar minimamente já ajuda bastante. Principalmente as nossas crianças atípicas também, sim, porque elas já sabendo como proceder, fica bem mais fácil. bem mais fácil. Bem mais E fácil, menos vulnerável. menos vulnerável. Exato. Roberta, falamos pra caramba, pra tu ver, né, como é que o tempo flui, minha filha. Quando tu vê, já passou sei lá quanto tempo, aí daqui a pouco ainda 3 horas, outro querendo dar na nossa cara, fomos tão bem recebidos no podcast, daqui a pouco estão expulsando a gente do podcast. Exato. Calma, Renan, a gente tá acabando. O que que acontece? Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas agora que estão ouvindo a gente, que a gente vai entrar nos agradecimentos aqui. E eu já queria agradecer de antemão pela sua coragem e responsabilidade sobre esse tema, porque é preciso ter coragem para poder abordar um tema tão sensível que ainda é um tabu, igual a Sim, gente estava falando aqui. Então, assim, eu agradeço imensamente, Roberta, de verdade, sua disponibilidade de você estar aqui com a gente. O assunto foi super. A gente conseguiu levar de forma tranquila, conseguimos conversar. Eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer bastante gente hoje, enfim. sim. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Sim, eu vou repetir, isso não é uma fala minha, mas faz todo sentido para mim. É uma fala de uma pessoa que eu tenho ela, muito apreço, porque é uma defensora da causa das crianças, que é a Raquel Vivas, e ela diz muito algo que realmente é um pensamento que nós precisamos ter como reflexão. Precisamos chegar antes dos abusadores. E tudo que você resumiu aí, Fernanda, se resume nessa frase. Quando nós vamos chegar antes dos abusadores? Daquele que vai ali, né, maltratar a nossa criança, fazer mal para a nossa criança. Nós precisamos. E isso é com conhecimento, isso é com prevenção, isso é com informação. Não adianta a gente negligenciar. Nós precisamos saber, nós precisamos conversar. São temas difíceis? São. Mas se nós unirmos forças, buscarmos ajuda, o papel fica mais difícil. Hoje você não está sozinha, mãe, pai, responsável. Você pode pedir ajuda. Então, busque informação. Você já identificou que seu filho está passando por uma situação como essa? Busque informação, mas não negligencie. Ah, mas não é também só o seu filho, o filho do vizinho também, porque é a nossa responsabilidade. As crianças são responsabilidade do Estado, mas da família e de toda a sociedade. Com certeza. Então, é meu papel, Tá na Constituição. tá na Constituição, é meu papel, eu não posso, mas isso não tem a ver com meu filho. Mas é sua responsabilidade. Então, procure se informar, diz que sim, se você precisar de denunciar sobre qualquer suspeita, use os canais de comunicação, procure a ajuda de um profissional, mas faça a sua parte. Não deixe de fazer a sua parte, porque cuidar de crianças e adolescentes é o papel de todos, né? E nós precisamos nos posicionar como sociedade. Nós precisamos colocar a cara para quem não tem como se defender. A criança ela não tem como se defender. E é Verdade. nós que precisamos fazer esse papel. Então eu conto com a sua colaboração
para que possamos somar juntos forças no papel do combate ao abuso e exploração de crianças, que está alarmante. É. Então, cabe a todos nós exercemos o nosso papel de cidadão e proteger as nossas crianças, as nossas, as do vizinho, como a Roberta falou, são responsabilidade nossa. Então, queria agradecer mais uma vez a produtora Glow, maravilhosa, por conceder esse espaço incrível aqui pra gente. E se você chegou até aqui, vai lá, comenta a palavra-chave do dia, que é proteger. Escreve lá pra gente que a gente vai saber que você assistiu esse episódio até o final. Compartilha esse vídeo, porque essa informação pode salvar uma criança, que é, como nós dissemos aqui, responsabilidade de todos nós. Ó, beijo pra vocês. Beijo. E não vai encerrar. Fique na frente e abraça a Roberta. A gente vai ver se vai dar certo. Tudo vai dar certo. Né? Deixa eu ajeitar minhas calcinhas, Roberta. Fernanda sendo Fernanda. Obrigada, Fernanda. Eu que Muito agradeço, obrigada pela amiga. oportunidade. Foi fundamental. Tremendo um pouco na base aqui, Ah, meu mas Deus, ela tá assim. Não pode. Agora a gente volta para as nossas cadeiras, entendeu? E é isso. Beijo.